Olá, bem-vindo a mais uma palavra oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Fique conosco, pois dentro de alguns instantes estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para a nossa edificação. Te esperamos! Graças e paz, voltamos. Graça e paz. E o nosso tema de hoje é muito interessante. Olha só esse tema. Segundo o coração de Deus. Amém. E o nosso texto vai estar lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, e hoje vamos ler o verso 7. Acompanhem comigo. Porém o Senhor disse a Samuel: Não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Amém. Aqui, pastor, só para a gente contextualizar, aqui está Samuel indo na casa do rei Davi. Ungir até Davi então como rei. Até então não era rei. Isso, Samuel não sabia quem era Davi. Aí, o seguinte, por que Samuel vai até Jessé, até a casa de Jessé, o pai de Davi, para ungir Davi? Porque Saul, que era o rei atual da época, foi rejeitado da parte de Deus. Porque teve uma série de coisas, de acontecimentos, de desobediências, né, que Saul comete contra Deus. Então ali chegou num ponto que gerou uma das frases mais famosas, né, que o último ponto que Deus passou uma missão para Saul e Saul não completa, não faz, né, da maneira como Deus instruiu. Isso. Porque Deus falou o seguinte, destrua tudo. E ali ele quis pegar os despojos, ou seja, itens de valores, né. E aí ele desobedece a ordem de Deus e ali Samuel vai até o local e fala, porque Saul queria fazer ofertas, né? Fazer sacrifício para Deus, então gera uma frase muito famosa, que é melhor obedecer do que sacrificar. Muito bem. E aí aqui, então, a partir desse ponto, Deus institui Davi como rei. E aí Samuel vai lá na casa do pai de Davi e começa a fazer todo o processo de ungir Davi. Então, nesse momento, pastor, aí o Samuel fala, traga os seus filhos. Aí entra o primeiro filho, um cabra bonito, barba feita. Claro que eu estou contextualizando os dias de hoje. Cabra forte, charmoso, alto, musculoso, um cabra de batalha, pastor. Aí Samuel olha e fala, é esse aí? Esse é o cabra. Só que aí Deus vai falar para Samuel justamente esse verso que a gente acaba de ler. Porque Deus não vê como o ser humano vê, ele não vê o exterior, ele vê o coração, que aí é justamente o ponto que a gente vai querer desenvolver, que a gente vai começar agora. Uma coisa que é muito importante deixar bem claro é que Deus rejeitou Saul e ele diz lá no 1 Samuel 13,14 que ele encontrou alguém segundo o coração de Deus. Por que Deus rejeitou Saul? Porque Saul viveu conforme o seu próprio coração, conforme a sua vontade, não de acordo com a vontade, obediente àquilo que Deus falou e disse para fazer. Foi um homem segundo o coração do homem. O coração do homem, exatamente, né? E Deus está procurando, que é o primeiro, vamos entrar nos pontos, né? Procurando homens segundo o coração dele. Então, qual é o primeiro ponto, Bruno? Que é justamente essa parte, porque Deus continua a procurar, pastor. Então, Deus continua a procurar, né? Então, esse primeiro ponto, a gente vai pegar um outro versículo, rapidamente aqui, que está em 2 Crônicas 16:9, a parte A, que diz o seguinte, porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para dar força, olha o detalhe, dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Aqui nesse contexto também está falando por um rei, rei Asa, né? Sim. Que também desobedeceu a Deus. Olha só que interessante, né? Então Deus está procurando homens e mulheres segundo o seu coração, ou seja, que seja totalmente dele, né?
que significa ser um coração segundo o coração de Deus, significa que a sua vida deve estar em harmonia. Sim, né? conciliado, né? Com o coração do Senhor. O que é importante para Deus também é importante para nós. É verdade. Então Ele está à procura de homens e mulheres cujos corações estão totalmente dedicados a Ele. Saul podia ter aparência de rei, mas não tinha um coração, né, de acordo com o coração de Deus. Saul venceu diversas batalhas contra os povos inimigos, mas perdeu a batalha principal, que foi contra ele mesmo. É verdade. Então ele não tinha um coração totalmente do Senhor, né? Então olha só, esse texto de 2 Crônicas 16:9 vai nos afirmar que além de Deus procurar um coração, né, busca sobre até um coração totalmente dele, e ele ainda dá força. Sim. Ou seja, é o Senhor quem capacita, é o Senhor quem te dá força, é o Senhor quem te levanta, é o Senhor quem diz, eu te tomo pela mão direita e digo, não temas, que eu estou contigo. Aleluia! Isso é forte, né? Sim. Então Deus sempre está procurando aqueles e aquelas que o seu coração é totalmente dele. E o segundo ponto, Bruno? E aí a gente tem uma outra parte. Bom, a gente sabe agora que o nosso coração tem que ser totalmente de Deus. Senhor. Mas o que é sem esse? reserva. Exatamente, totalmente dele, né? E Deus vai procurar aqueles e aquelas cujo seu coração fará a sua vontade. Olha, que ponto interessante. Esse também. é um coração que é totalmente de Deus. Porque a gente vai até ver lá em Atos, no capítulo 13, no verso 22, que vai dizer bem assim, ó, e tem o Paulo, né, fazendo uma referência justamente nessa época que a gente acabou de ler, essa linha temporal. Aí, e Paulo vai dizer bem assim, ó, e tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração e fará toda a minha vontade. Olha aí, pastor, aí é a chave, para que um homem e uma mulher tenham um coração totalmente de Deus, fazer a vontade dele. E aí, pastor, trazendo para os dias de hoje, o que é fazer a vontade de Deus? Já de cara eu vou lhe dizer que é o seguinte, é você ir ao contrário do que o mundo, do que as pessoas do mundo falam para fazer. Por exemplo, alguém te processou? Alguém está querendo usurpar dinheiro de você ou conseguiu usurpar de alguma forma, você vai fazer o quê? O que a Bíblia nos diz? A gente deve levar o prejuízo. Isso é o que vai dizer. Claro que tem alguns casos que a gente deve levar em causas de injustiça, isso é legal, isso deve ser feito. Mas eu estou dizendo que tem, nos dias de hoje, pastor, as pessoas estão querendo processar por qualquer coisa. Exatamente. Só porque você olhou feio para a pessoa, a pessoa já quer te processar, fala, não, isso aí a pessoa eu quero processar por calúnia e difamação. Não é assim. Então um coração de Deus é alguém que faz a vontade de Deus. E essa vontade, pastor, ela vai estar expressa em um lugar, a Bíblia Sagrada. Então a gente precisa saber qual é a vontade de Deus para tomar decisões. Né? Exatamente. Então como que a gente vai saber a vontade de Deus? Se a gente não lê a Bíblia, pastor. Não conhece. Não conhece a vontade dele, a gente precisa conhecer, né? Até mesmo, eu trouxe um ponto, né? Falei assim, olha, você quer saber como dizimar? Como que... eu tenho que dizimar como? É sobre o bruto ou sobre o líquido? Como que você vai descobrir isso? Se você não lê a Bíblia, se você não vem até o momento de estudo que a própria igreja entrega para cada membro e membra. Então é necessário a gente realmente conhecer a palavra de Deus para a gente saber qual é a vontade de Deus. Amém. Mas aí dentro de tudo isso, né, a gente tem um outro ponto, né, pastor? É o último ponto que Deus está continuando procurando. Sim. Deus continua procurando, né? E aí o último ponto para nós fecharmos aqui essa mensagem, né? Essa palavra oportuna de hoje, que Deus não procura perfeitos, exato, mas corações arrependidos e conciliados ao dele. Né? E a gente vai até usar o Salmo 51, que foi justamente quem que escreveu? Davi. O próprio Davi, né? Justamente num momento muito difícil da vida dele. Então, a Bíblia, em nenhum momento, ela vai esconder os desafios e nem os defeitos de Davi. Né? Davi é conhecido como aquele que matou um gigante, olha só, matou um gigante, corajoso guerreiro, rei, poeta, músico e antepassado de Jesus, olha só. Mas também ele é lembrado por momentos difíceis, ele se passou por bobo, doido, sim, né? Teve um momento, adúltero, assassino. Então a Bíblia não esconde a sua fraqueza.
o momento dele, né? Então ele foi forte para enfrentar Golias, mas foi fraco para enfrentar o próprio filho. É verdade. Ele teve um momento com o filho que ele deveria ter uma atitude, ele teve outra. Corajoso para muitos, né? Mas medroso para assumir algumas vezes as consequências dos seus erros, né? Então ele venceu guerras, mas muitas vezes também ele teve problema consigo mesmo, não soube lidar consigo mesmo. Mas qual é a diferença, Bruno, dele, Davi, para Saul? Aí Davi tem um coração de Deus, um coração arrependido, segundo, né? Arrependido. Exatamente, que é o ponto, conciliado com o coração de Deus, né? Exatamente. Então essa é a diferença. Davi tinha consciência da realidade de sua natureza pecaminosa quando ele diz o seguinte, olha, eu conheço a minha transgressão, o meu pecado está sempre diante de mim. E ele fala, eu nasci, olha só, nasci na iniquidade e em pecado me concedeu minha mãe. Então ele sabia que ele tinha uma natureza pecaminosa em que precisava realmente viver para Deus, né? Então Davi não tinha problema de confessar o seu pecado, porque ele diz, pequei contra ti somente e fiz o que era mal perante teus olhos. Então ele era uma pessoa que tinha muita facilidade em confessar, de se arrepender. Davi demonstra genuíno arrependimento diante de seus pecados, ele não se conforma em ficar no erro, ele não permanece no erro. Tá aí a diferença, né? O rei Saul errou 2 vezes. Deus disse uma coisa, ele fez de outra forma. Deus disse outra coisa no outro momento, ele também fez e não se arrependeu. E ele justificou, Saul justificou com a palavra de Deus. Não, por isso que eu digo que ele não se arrependeu, ele se justifica. Exatamente. Mas não se humilha e não se arrepende. Essa é a diferença de um homem segundo o coração de Deus, de uma mulher segundo o coração de Deus, que não são perfeitos, mas são arrependidos, conciliados com o coração do Pai, né? Tem então, até um episódio da parte de Davi, né? Quando Natan vai revelar diante de Davi, diante do rei, vai revelar o pecado que ele fez. Na hora, Davi reconhece o pecado da mesma hora. Eu pequei, ele fala logo, eu pequei. Exato. Eu tô complicado diante de Deus, eu preciso de me arrepender, eu preciso de buscar Deus. É um homem que sabia voltar para Deus em todo o tempo, né? Então Davi entendia que sua comunhão com Deus dependia da graça divina e não da sua força. Ele fala, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica do meu pecado. Então ele sabia que ele precisava ser lavado, purificado do seu pecado, né? Então ele fala, o Salmo 51:10, que é o ponto que nós queremos usar, ele fala o seguinte, cria em mim, ó Deus, um coração puro, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então, a preocupação de Davi não era com o seu poder de rei, não era com a sua riqueza, a sua fama. Sua maior preocupação era ser privado de ter uma verdadeira comunhão com Deus. Então, olha, isso é muito importante. Nós não podemos, por causa do erro, por causa do pecado, permanecer longe de Deus. Nós precisamos nos voltar para Deus e ter comunhão com Ele. Então ele fala o seguinte, eu não me repulso da tua presença, nem retire o teu Santo Espírito de mim. Ele fala isso, Davi, no Salmo 51:11. O Salmo 51 é um salmo muito lindo, que fala muito aos nossos corações, né? Verdade. Então, ele se entregou, se fez ovelha, se fez servo, ele tinha o reinado, mas entendeu que o trono não era dele. Olha a diferença, né? O jovem ruivo que pastoreava as ovelhas de seu pai foi ungido e se tornou rei, mas a honra nunca foi dele, sempre foi de Deus, né? Então, no meio de todas as suas aflições, Davi sempre encontrou refúgio, no meio dos vales ele sempre encontrou descanso, no meio de todos os seus defeitos e erros ele encontrou sempre o perdão de Deus, né? E no meio de tudo isso ele encontrou Deus, na verdade, né? Deus encontrou no meio de tudo isso, essa vida que ele está vivendo de erros, de dificuldades, mas que se arrependia, que se voltava para Deus, que se reconciliava com Deus. Deus encontra então em Davi um homem segundo o coração dele. É verdade. Né? Então, para nós concluirmos esse momento, né? Eu quero deixar ao seu e ao nosso coração, ser um homem ou mulher segundo o coração de Deus não é resultado dos nossos próprios méritos, né? Dos méritos próprios, mas sempre é da graça, não é da nossa própria força, mas é sempre da graça de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus porque ele tinha um coração totalmente do Senhor, agia de acordo com a vontade de Deus, né? Mas como vimos, né, Davi não era um homem perfeito, né? Ele era, na verdade, imperfeito,
como todos nós somos, né? Imperfeitos, nós somos falhos, nascemos, né, no meio da iniquidade, do pecado, temos natureza pecaminosa, porém ele sabia que dependia da graça e do poder de Deus, do poder do Espírito Santo, para que seu coração estivesse alinhado ao coração de Deus, né? Então, na maioria das vezes, ser alguém segundo o coração de Deus será completamente oposto de ser segundo o coração dos homens. Tem que ser oposto. Não pode ser igual. Tem muita gente que quer ser de Deus, fala que é de Deus, mas o seu coração é de acordo com o coração do mundo, dos homens. Quer fazer igual o mundo. Exato, mas não conforme o coração de Deus. Ou agradamos a Deus, ou agradamos os homens. Não há meio termo. Ou temos o coração segundo o coração de Deus, ou não temos o coração segundo o coração de Deus, e sim segundo o coração dos homens. E nós não podemos, então, ser desse jeito. Foi alguém, né? Saul foi alguém segundo o coração dos homens e acabou sendo rejeitado por Deus, né? Então, Davi foi totalmente ao contrário disso. Nós precisamos olhar para a história de Davi e ter exemplo de Davi e viver de acordo como Davi viveu. Um homem que era um coração totalmente do Senhor. Sim. E Deus dava força para ele vencer as batalhas. Um homem que realmente tinha um coração que fazia a vontade de Deus, e um homem com um coração imperfeito, em muitos momentos, mas que sabia se arrepender e conciliar o seu coração com o coração de Deus. Então, ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus significa estar submetido ao pronto exame do Senhor. Sim. Tem que estar submetido, né? Tem que estar Os pronto. homens e mulheres segundo o coração de Deus são aqueles que são sondados, corrigidos, instruídos, guiados pelo Senhor, que são totalmente do Senhor, fazem a vontade de Deus, mesmo diante de suas limitações como homem e como mulher. Verdade. E que essa palavra possa fazer guarida, né, morada no seu coração, para que Deus ache no seu coração um homem ou mulher segundo o coração de Deus. Vamos orar, Bruno? Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. Nós aqui podemos ver um registro histórico, Pai, a respeito do rei Davi e do Senhor, como que o Senhor se moveu diante daquele povo, meu Deus, diante dos israelitas, ali dos hebreus. E a gente percebe, meu Deus, um homem segundo o teu coração. Assim, Pai, nós oramos por aquele e aquela que está nos assistindo nesse momento, para que eles e elas tenham um coração segundo o teu, meu Deus. Que eles e elas se aproximem, meu Deus, do Senhor, do teu coração, e venha a ser conciliado, meu Deus, de maneira que cada um e cada uma venha fazer a tua vontade, meu Deus, e tenha prazer em saber, conhecer a tua vontade, ler a tua vontade, meu Deus, e executar a tua vontade, meu Deus, em nome de Jesus. Assim nós oramos, apresentando a cada um e cada uma que está nos assistindo nesse momento, no nome daquele que é o cabeça da igreja, Jesus Cristo. Aleluia. Amém. E o Senhor te abençoe e te guarde. E até a nossa próxima Palavra Oportuna.